eu quero saber o ângulo que é correspondente a esse. Esse aqui na outra reta. Vale. Tá, vocês estão me dando uma resposta, mas eu quero que tu olhe a figura e me responda. Esse ângulo aqui, ó, tem um correspondente, certo? Está escrito o que na figura o correspondente? É isso que eu quero saber. Na reta S, quem é o correspondente daquele ângulo que eu marquei ali? Está escrito o que nele? O que está escrito no correspondente? Não está escrito 45 graus. E aí, quem é que me responde? Ah, ó, Felipe, agora sim, ó. Isso mesmo, ó. O correspondente desse ângulo aqui na reta S está escrito x mais 40. Então eu posso escrever isso aqui, ó. X mais 40. Tá? São os correspondentes. Agora, olha esses dois ângulos aqui e tu entende que eles são suplementares, né? Quer dizer, x mais 40, por exemplo, x mais 40 é suplemento de x. É o suplemento de x. Ou x, ou tu pode escrever ao contrário, né? X é suplemento, daí tem que tomar alguns cuidados, ó. Suplemento, tem que abrir o parênteses, porque x mais 40 tem uma operação, ó, daí tu bota x mais 40. Daí assim fica um pouquinho mais difícil de calcular, tu vai ter que fazer outras interpretações aqui, né? Isso aqui é o oposto do que está aqui dentro, então fica menos x menos 40 aqui, tá? Mas dá para fazer assim, ó. X mais 40 é o suplemento de x. Pronto. Daí o que eu vejo então? Ó, olha só. Vamos inverter o processo. X mais 40 é igual a 180 menos o próprio x. Eu posso inverter, somar 40 primeiro, ó. Então, somar 40, eu vou ter que subtrair 40 para inverter o processo. Desse lado, eu fico só com x, 180, eu não vou usar o grau, tá? Vou subtrair 40 e ainda fica com a subtração de x, tá? Isso aqui, então, 180 menos 40, 180 menos 40, 140 menos x. Então, se eu tinha um ângulo mais 40, ficou 180 menos x, antes de somar 40 eu tinha 140 menos x. Faz todo sentido, né? Porque quando eu somo 40 vai ficar 180 menos x. Ó. Tá? Se eu tinha um ângulo x igual a 140 menos x, o que eu tinha antes de subtrair x? Eu tinha, se eu tinha alguma coisa, peguei 140 e subtraí x, quer dizer que antes eu tinha dois deles. 2x é igual a 140. Tu concorda comigo? Eu fiquei com 1x aqui e eu tinha 140 menos, consegui subtrair x. Antes de subtrair x, então eu tinha 2. Poderia fazer assim, ó. Antes de subtrair x, então, eu tinha 2. X mais x é igual a 140. Agora 2x, o dobro de x é 140. Então, antes de dobrar para ter 140, eu pego 140 e divido por 2. Então, x é 70. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho 70 graus.
Aqui, 70 mais 40, 110 graus. E faz sentido, 110 mais 70, 180. E aqui também, ó. Aqui eu tenho 110 graus. Tá? E esse ângulo aqui? E esse ângulo aqui é suplemento de 110 graus. Y é suplemento de 110 graus. Y é 70 graus. Até porque, olha só, observa isso aqui, ó. Quem é o correspondente desse aqui nessa reta aqui? Está aqui o correspondente, certo? O x é o oposto do correspondente. E isso que é o que a gente chama de alternos. X e y são alternos internos, então x e y tem que ter a mesma medida. E tem mesmo. Tá? Essa é a letra D. Valeu? Vamos passar para a letra E? Não? Então tá. Esse aqui dava para escrever assim também, ó. X mais 40, como a gente fez no anterior. X mais 40 mais o x é igual a 180. Tá? Daí tu tem x mais 40 mais x igual a 180. Aqui tu tem duas vezes o número, ó. Duas vezes o número mais 40 é igual a 180. Então, o dobro de um número mais 40 é 180, o dobro eu tenho que retirar os 40, 140. E o número, antes de obter o dobro, eu pego, então, 140 dividido por 2, né, dá 70. Então, eu posso descobrir assim também, né? X mais 40 mais x é igual a 180 porque eles são suplementares. Deu? Muito bem! Então tá. Próximo. Letra E, letra F. Letra F está aqui. A gente nunca pode esquecer que em retas paralelas os correspondentes têm a mesma medida. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, RS são paralelas. O correspondente aqui, ó, o que está escrito no... Quem é o correspondente desse aqui? O correspondente desse aqui é y menos 10. Começa y menos 10. Tá? Começa descobrindo o y. Y menos 10. Tá vendo? Quem é o correspondente aqui é o y menos 10. E eles têm a mesma medida porque as retas são paralelas. Y menos 10 é o correspondente. Agora tu olha esses dois aqui e eles são suplementares. A melhor forma para escrever isso é y mais 100, que é o primeiro aqui, é o segundo e aqui o terceiro, né? Mais o y menos 10 dá 180 graus. Acho que fica bem fácil resolver assim, tá? Ó, lembra que eu falei? Se tu tiver naquele exercício, esse é F. Isso. Essa é F. Muito bem. Eu já fiz a E, né, com vocês. No exercício eu falei para vocês, olha só.
Se eu tiver um x, um número, mais o triplo do número, eu tenho um número mais o triplo do número, eu tenho 4 vezes o número, certo? Aqui, se eu tiver um número mais ele de novo, eu tenho o dobro do número. Faz todo sentido, ó. Um número mais um número, de novo, tenho 2 vezes o número. Então, 2 vezes o número, opa, botei a letra errada. O dobro do número, mais 100 menos 10 é igual a 180. Bom, isso aqui eu sei quanto é que é 100 menos 10, né? O dobro do número subtraído, 100 menos 10 é 90, dá 180. Tá? O dobro do número, quando eu retiro 90, dá 180. Quanto é que era o dobro, então, do número antes de subtrair 90? Antes de subtrair 90, o número era 180 mais os 90, né? Então, dava 270, é isso? 180 mais 90? 270. Agora, o dobro do número é 270. Qual era o número, então? Então, eu tenho que pegar os 270 e dividir pela metade para saber quanto é que é, para inverter o processo. 270 dividido por 2, 135. Descubro o valor de y. Tudo bem, Tairone? Está caindo, né? Sem problema. Agora, então, eu posso descobrir qual é o ângulo x só olhando aqui, ó. Porque y menos 10 e x são opostos pelo vértice. Bom, eu já sei o valor de y, que é 135 menos 10 é o teu x. Bom, 135 menos 10, 125 é o teu x. Tá? Essas são as propriedades. Bem simplesinho, então. Fala aí, Gui. O que é, Gui? Fala. Talvez eu não tenha prestado atenção quando tu disse porque tu usa o 180. Não sei do que tu está falando. De qual questão? Quem sabe tu consegue abrir o teu áudio para falar melhor? Abre o teu áudio aí, por favor. O 180, isso. Eu não entendi porque tu usou ele. Esse aqui? Isso. Tá? Então observa aqui, ó. A primeira coisa, que retas paralelas correspondentes têm mesma medida, certo? Isso daí é a primeira propriedade que a gente vai utilizar. Sim, eu sei disso. Tá, então tá. Então, o que eu observo aqui, ó? Que esse ângulo aqui tem um correspondente aqui, ó. E ele tem que ter a mesma medida que esse. O correspondente tem a mesma medida que esse. Ok? Ok. Então tá. Se esse aqui vale y menos 10, esse aqui também vale y menos 10. Agora observa essa reta aqui, ó. E esses dois ângulos, esse e esse, são suplementares. Sim? E esse ângulo são suplementares. Daí, se eles são suplementares, eu posso escrever assim, ó. O segundo ângulo mais o terceiro ângulo dá 180, porque eles são suplementares. Entendeu? Daí, então, agora eu uso de toda uma álgebra, né, para calcular, ou pelo menos uma interpretação. Não precisa ser algébrico, né? Um número que eu não sei quanto é que é, mas ele, de novo, dá 2 vezes o número. E 100 menos 10 dá 90. Então, eu tenho o dobro do número menos 90 é 180. Quanto é que era antes de subtrair 90? Bom, eu vou ter que pegar o 180 e somar 90. 270, quer dizer, o dobro do número 270, quer dizer que o número
Se o dobro é 270, eu pego 270 e divido por 2 para saber quanto é que era o número. Que soma mais esquisita. Então daí eu encontrei que y é igual a 135, tá bem? E daí, ó, se y é igual a 135, aqui eu utilizei a propriedade que esses dois ângulos aqui, ó, são opostos pelo vértice. Ó, y menos 10 tem a mesma medida que x, porque eles são opostos pelo vértice. Como eu sei o valor de y, que é 135, 135 menos 10 dá o valor de x, ou seja, o valor de x é 125, porque 135 menos 10, né? No final a gente pode botar o símbolo do grau. Ok? Próxima página. Essa página aqui eu pedi, sim. A 35 eu pedi também, né? Posso apagar? Posso apagar? Sim, então tá. Na próxima página, que é a página 35, diz assim, ó, calcule o valor de x em cada item, certo? Daí então ele só fala as coisas, né? Só tem um enunciado, tu é que tem que fazer as imagens, né? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam um par de ângulos, ou seja, 4 ângulos. Tá, mas ele forma um par e é isso que ele está dizendo, um par de ângulos correspondentes que medem 2x mais 30 e 3x menos 20. Ó, ângulos correspondentes em retas, em retas paralelas, ângulos correspondentes têm mesma medida. A conclusão que a gente vai chegar é que isso aqui, ó, tem mesma medida que isso, certo? E daí a gente tem que descobrir o dobro de um ângulo mais 30 é a mesma coisa que o triplo do mesmo ângulo menos 20, tá? Ângulos correspondentes em retas paralelas têm mesma medida. Vamos fazer o desenho disso, para vocês entenderem o que está acontecendo. Tá? O exercício 7 ali, então diz assim, ó, calcule o valor de x em cada item. Duas retas paralelas, pode colocar duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, pronto, está aqui a minha transversal, formam um par de ângulos correspondentes. Então tá, vamos supor que os correspondentes sejam esse aqui e esse aqui. Vamos supor, né? Não sei, tudo é questão de suposição aqui. Os ângulos valem 2x mais 30, ó, 2x mais 30 graus, e o outro 3x menos 20 graus. 3x menos 20 graus. Qual a conclusão que tu chega? Ângulos correspondentes em retas paralelas, RS, certo? Duas retas paralelas. Ângulos correspondentes em retas paralelas têm a mesma medida. E tu escreve isso da seguinte forma. 2x mais 30 é igual a 3x menos 20. Tá? E daí como é que a gente faz para descobrir o valor de x numa situação dessas? Bom,
Vamos pensar o seguinte, ó. Antes de ser subtraído 20, então eu tenho que, para retornar a subtração de 20, eu adiciono 20. Concorda comigo? Tá? Antes de subtrair 20 aqui, ó, nessa expressão, antes de subtrair 20, eu tenho que adicionar, para retornar, né, a subtração de 20, eu adiciono. Então, o dobro de x mais, eu fiquei com 30 quando eu subtraí 20, então quando eu adicionar 20, eu vou ficar com 50, tá? Vai ser igual ao triplo do número. Ótimo. Entenderam o processo? Eu olhei aqui uma subtração por 20 e queria saber quanto é que era antes. Bom, antes era 50, porque quando eu subtrair 20, eu vou ficar aqui com 30. E aqui eu vou ficar com triplo menos 20. Ok? Vindo daqui para cá e daqui para cá. Fiz os dois. Agora, o dobro de um número mais 50 é igual ao triplo de um número. Então eu posso pensar assim, ó, o dobro do número é igual ao triplo. Vamos tentar subtrair o dobro desse triplo aqui, ó. Então, para ficar só com 50, eu penso nesse triplo aqui, ó, menos o dobro do número. Faz sentido isso para ti? O dobro mais 50 é igual ao triplo. Quer dizer que o triplo menos o dobro vai dar só a diferença. Olha só, o triplo é a mesma coisa que o dobro mais 50, certo? O triplo é a mesma coisa que o dobro mais 50. Quer dizer que a diferença entre o triplo e o dobro é 50. Faz todo sentido. Se tu pensa assim, ó, o teu irmão é 2 anos mais velho, teu pai, teu avô é 50 anos mais velho do que tu. Quer dizer, que se tu pegar... Não dá para ser esse exemplo assim. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. O dobro mais... O que diferencia o dobro do triplo? O dobro mais 50 dá o triplo, quer dizer que a diferença do triplo para o dobro é de 50 unidades. Ok? Ó, o Tairone disse entendeu. Ótimo. Então quer dizer, 50 vai ser, se tu pegar o triplo e retirar o dobro, pensa comigo, ó. Não, eu vi que tu escreveu ali, entendi. Se tu pegar o triplo e tirar o dobro, tu vai ficar só com um número, né? Pensa no triplo de um número e tira o dobro do número, tu vai ficar com o próprio número, é verdade. Vamos voltar naquele exercício, naquele item lá, naquele número lá do Filipe, o 6. Pensa no triplo de 6, 18, tira o dobro de 6, 12. 18 menos 12, 6, tu vai ficar com o próprio número. Então, o triplo do número menos o dobro do número dá o próprio número. Ó, descobriu que o número vale 50. E o que ele queria saber? Descobriu o valor de x. O valor de x aqui, 50 graus. Tá, ó. E daí tu pode até falar aqui, ó, 2 vezes 50, 100, mais 30, esse ângulo aqui é de 130 graus. Esse aqui também tem que ser, ó. Esse aqui também tem que ser 130 graus. 2 vezes 50, 100, mais 30, 130. 3 vezes de 50, 150. 150 menos 20, 130 graus também. O suplemento dele, por exemplo, aqui é de 50 graus, ó. Aqui é o suplemento. Tá? De repente daria até para descobrir pelo suplemento, né? Esse ângulo aqui é de 50. Esse ângulo aqui. Tá bom.
Mesma coisa no item B. Deixa eu ver que horas são, meio-dia e 9, tá. Vou fazer o item B, vou deixar o exercício 8 depois, né, para vocês resolverem junto com as resoluções aqui da página, com a resolução 2, tá? Na próxima aula. Tá? Até o exercício 10 é bem interessante, o exercício 10 ali. Mas eu vou fazer aqui o exercício 7, o item B, com vocês. Posso apagar, né? Sim? Sim. Então tá. Tá? O exercício B. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam dois ângulos alternos externos, cujas medidas são, tá? Então, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. O que é alterno? Alterno, ele está relacionado com o oposto do correspondente. Então, mais uma vez, vamos pegar esse ângulo aqui e são alternos externos, certo? Esse ângulo aqui é externo. O correspondente dele está aqui, ó. Tá? Mas quem é que eu quero pegar? O alterno. O alterno dele, né? Então, esse aqui tem que se relacionar com o oposto do seu correspondente. O seu correspondente está aqui, ele tem que se relacionar com esse. Ângulos alternos externos, e eles são externos aqui, ó. Esses dois ângulos são alternos externos, têm mesma medida, porque eles são, na verdade, a propriedade a propriedade de alternos externos é de ângulos opostos pelo vértice. Então tu tem 3x mais 15 aqui, ó, 3x mais 15 graus aqui, e no alterno, no outro tu tem 135 graus, ó, 135 graus. Então esses dois ângulos aqui, ó, são alternos externos, já que R e S são paralelas, tá? Olha só, de novo, o ângulo daqui e o seu correspondente está aqui. Quem é o alterno? O oposto do correspondente. Esse aqui é o oposto do correspondente. Tá? Então, tu tem que o triplo de um ângulo mais 15 graus é igual a 135 graus. Não vou usar o símbolo do grau ali para não confundir. Certo? O triplo mais 15 dá 135. Como é que eu obtenho só o triplo? Tá? Só o triplo, eu vou ter que pegar os 135 e retirar os 15 que eu acrescentei aqui. Tá? Então, o triplo vai ser igual a 120. 135 menos 15, 120. E agora é fácil, né? Para descobrir se eu tripliquei e fiquei com 120, que número eu tripliquei para ficar 120? Só inverter o processo. 120 dividido por 3, 40 graus. Tá? Quer dizer que x é 40. E vai ver, ó, 3 vezes 40 é 120. 120 mais 15 vai dar os mesmos 135. Tá? Valeu então? Tá? O exercício 8, com todos os itens ali até o item D, eu corrijo amanhã. Vocês deem uma olhada na correção, na resolução 2 ali. E façam também o exercício 9 e o 10. Com muita importância ali no exercício de número 10, certo? Tenta fazer ali e a gente comenta na aula que vem o exercício de número 10. Daí a gente já termina a unidade 2. Bom, o que vamos fazer aqui, ó, com vocês? O que eu vou fazer com vocês agora?
Tá? Meio-dia 14 aqui. Eu vou tentar entrar no Team Link pelo iPad. Para isso, deixa eu ver. Eu vou tentar fechar o meu microfone aqui, tá? Vou silenciar o meu microfone aqui. Quem vai compartilhar? Só voltando com o meu microfone. Quem vai compartilhar a tela vai ser o Gui, né, Gui? Então tá, só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo aqui liberar para ti, tá, Gui? Tá. Vou tentar, senhor. Tá, tudo bem. Posso? Pode tentar. Foi? Ainda não. Às vezes demora um pouquinho. Mas não. Mas surgiu na tua tela ali. Não tá dizendo aquele negócio. O anfitrião não deixa mais. Ah, tá. Tá, então. Deixa eu ver onde é que tu tá. Tu tá aqui. Tá. Tenta fazer o seguinte, sai do Team Link, não precisa fechar o Team Link, tá? É só abrir qualquer outra coisa. Tu tá no celular ou tu tá no computador? Tô no computador. Tá. Abre qualquer página da internet aí. Tá, vou abrir aqui. Tá, abri aqui, vou sair agora. Não, o senhor não tá indo. Não tá indo? Puxa vida. E ó, tô clicando no mouse, ó. Vai. Faz o seguinte, tu tem como abrir a tua câmera? Tem? Mas no compartilhar aqui não tem. Abre a tua câmera então, deixa eu ver. Agora eu vou colocar a câmera aqui no computador. Ô, senhor, Oi. eu vou ter que sair e entrar pra ela poder funcionar, calma aí. Que ela não aparece no meu corpo aqui também. Tá. Então tá. Enquanto isso eu vou apagando ali o 4. Ah, isso eu voltei. Voltou? Ó, beleza. Tá, só, ó. Tá, tu tá em duas telas? Não, não tem duas telas. Ué, que eu tô